Lunar. Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Existem várias maneiras de contar a história do carnaval no Rio de Janeiro. E a gente resolveu começar com uma freira. O cenário, por outro lado, não poderia ser mais adequado. Santa Teresa, um dos principais redutos da boemia carioca. Um bairro que surgiu justamente com a construção do convento dedicado à santa que o batizou, Santa Teresa d'Ávila. Isso em meados do século XVIII. Quem é da cidade com certeza já escutou isso em algum lugar. Dizem que ano após ano, na sexta-feira de carnaval, ao primeiro toque da batucada, uma freira escapa da clausura. O sino da igrejinha faz Belém bem blom. O sino da igrejinha faz Belém bem blom. Movida pelo puro espírito carnavalesco, ela escala os muros do convento. Junta as roupas de cama e improvisa uma corda com lençóis. Faz uma Teresa. Assim, ganha as ruas, acompanhando o cortejo do bloco. Em meio à folia, suas vestes, um grosso hábito escuro com um véu negro que lhe cobre os cabelos, vira só mais uma fantasia de carnaval. Depois disso, esquece! Ela some no meio da multidão e aproveita muito bem os dias da festa de Momo. Faltava só dar um jeito de encarar o calor. Mas tudo sempre tem que acabar na terça-feira. A quarta-feira de cinzas se aproxima e traz com ela a volta ao cotidiano, a rotina, a normalidade. A freira retorna à clausura. Volta, talvez, já sonhando desde o primeiro instante com a folia do próximo ano. Neste novo podcast narrativo do Lunar, vamos fazer um exercício de imaginação. Se a freira escapasse hoje, em 2026, como seria o carnaval que ela encontraria pela cidade? Ou melhor, quais seriam esses carnavais? Uma freira de tutu e meia arrastão. A freira moderna, né? A freira 2024 é assim, meu amor. Esse negócio de vestidão, usar calcinha, isso é coisa do passado, meu amor. Deus me livre, né? Num calor desse. Um episódio para cada dia. Para cada episódio, uma festa. Para cada festa, histórias eternas. Eu sou Bruna Cebolela e este é o Outros Carnavais. Episódio 1, pula o muro e vem. Eu acho que a freira não volta mais não, minha querida. Porque, olha, eu no lugar dela voltava prenha. O ônibus sem ar encareceu, a decência desapareceu, vesti o véu, subi no estribo, só pra cantar com minha tribo. O bonde chamado Brasil, pra onde vai? Quem é essa aí, papai? Ela é Carmelita, a freira mais bonita, eterna musa do meu coração. Minha paixão é Santa Teresa, lugar de arte, boemia e natureza. Ela é Carmelita, a freira mais bonita, eterna musa do meu coração. Minha paixão é Santa Teresa, lugar de arte, boemia e natureza. Se a freirinha realmente escapasse do Carmelo de Santa Teresa, cairia de cabeça no primeiro carnaval para se conhecer no Rio de Janeiro.
o carnaval de rua. E esse aí, papai, é o Bloco das Carmelitas. A gente está tentando passar aqui pelo bloco, mas tá simplesmente cheio de gente. Inconcebível, mas vamos tentar chegar lá na frente pra gente entrevistar o presidente do Carmelitas, né? O trecho que você acaba de escutar é da Marchinha, Para Onde Vai Esse Bonde?, composta em 2016 por Luiz Fernando e Luísa Fernanda. Entendeu? Gisele, dá uma olhada na letra aí e vê se uma fala de Carmelita. Eu acho que fala, né? Fala de quê? Tem a Carmelita na letra. Ali, ó, embaixo. A música carrega muito do espírito dessa reunião de amigos que começou como uma brincadeira em 1990. Traz a crítica social, o amor ao bairro e, é claro, a menção à personagem que se tornou o ícone da folia, a freira. Todos os anos, tanto quando ela está saindo do convento e quando ela está voltando para o convento. Cara, tem uns 10, 12 anos que eu frequento o Bloco das Carmelitas, cara. Desde quando era pouquinha gente até essa quantidade toda, que é maravilhoso. É claro que essa coisa de ter criado um mito fundador logo nas primeiras saídas chamou muita atenção pelo lado bem-humorado da coisa, irreverente e tal, né? Esse é o Vanísio Damasceno, presidente do Bloco das Carmelitas, que participa da brincadeira há quase 3 décadas. Tá, então o bloco começou em 1990, quando um grupo de peladeiros que jogavam futebol ali onde hoje é o Parque das Ruínas, tal, um dia bebeu demais e resolveu criar um bloco, né? Fazer uma batucada, fazer uma bagunça e tal. Criado em 1990, o cortejo voltou a acontecer depois de 2 anos, na tarde de hoje. O enredo foi o Carnaval do Renascimento. Depois de 2 anos, as pessoas que conseguiram sobreviver estão aqui, nossos familiares, nossa família. A gente tem que comemorar para quem ficou, tá vivo e brincar esse carnaval. Mais do que nunca! Ano após ano, o bloco espreme 10 mil pessoas nas apertadas ruas de Santa Teresa. As alunas Gisele Sobrinho e Ana Clara Alves foram acompanhar o bloco em 2024 pela primeira vez. Você não achou a rua estreita, não? Não estreita, você tá sendo muito maneira, hein? Calma. A rua não é estreita. A rua é uma rua boa, uma rua de mão dupla. Ela não é estreita. Mas pro trajeto, com a quantidade de pessoas que estavam, ela acabou ficando estreita. A batucada atravessa pé ante pé as ruas de pedra e os trilhos do bondinho, ladeira acima e ladeira abaixo. Lelê, você vem muito aqui no Bloco das Carmelitas ou é sua primeira vez? Não, sou carioca. Carioca que se preze tem que curtir Carmelita. Não tem outro bloco. É carioca raiz. Você veio no de sexta-feira ou não? Todo ano, o abre-alas do cortejo é representado por uma grande boneca de espuma moldada. A pele estofada da boneca é negra, com um sorriso marcante de tecido brilhoso. Seu hábito é preto, mas ganha tons multicoloridos conforme desce pelo corpo. Nos primeiros anos, no entanto, a imagem era muito mais simples. É como conta o artesão Jorge Crespo, criador da boneca, neste documentário. A primeira foi feita em 3 horas. A primeira foi feita em 3 horas, porque não tinha tempo, tinha que fazer por ao bloco. Durou 7 anos. A segunda durou 2 anos, porque ela não voltou. O curta foi dirigido por Jorge Ferreira e está há 10 anos no YouTube, mas pode ter sido filmado bem antes disso. Aí um dia nós saímos. O primeiro ano foi ótimo, porque só tinha maluco vestido de mulher, com umas fantasias, opção de jeito vestido de freira, a boneca com a bateria daquele jeito e saímos, fomos lá. O jeito que chegamos lá, o povo veio atrás. Bom, então tá bom, tá lançado o bloco. Em referência à história da freira, os folhões organizam sempre 2 saídas. Uma na sexta-feira de carnaval, representando a fuga, e outra na terça, quando ela retorna. E é por isso que desde o início a gente teve essas 2 saídas. Uma que é na sexta do carnaval, em que o bloco sai aqui do Bar do Serginho e vai até o Largo do Guimarães na sexta-feira. E ele voltava do Largo do Guimarães até o Largo do Covelo, quando a gente dizia que a freira precisava voltar para o convento, né?
E é também por isso que os nossos foliões usam os véuzinhos de freira para que ela não seja rapidamente identificada. Ela possa se confundir entre os demais. Até a freira com o rei Momo se engraçou. Tome cuidado com a barganha, que vem lá do centrão. O verdadeiro herói vive em cada folião. Mas então, é só isso? A narrativa da freira é apenas uma ficção? Não, se você tiver fé, você acredita que ela pulou o muro e pula todo ano. Se você não tiver fé, aí não dá pra te convencer. Não, é mais do que fé. É história viva. Uma história que diz sobre quem somos, o que sonhamos, o que tememos. A uns 100 metros à esquerda da casa do Alvanísio tem o Convento do Carmo. O Convento do Carmo, basicamente, é um muro enorme, cheio de, hoje em dia, de pichação. Essa voz é da aluna Giovana Garcia, integrante do Lunar. Ela está gravando enquanto desce justamente a ladeira de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Com mais ou menos uns 10 metros de altura, cheio de arame farpado em volta do muro mais baixo, e em cima grandes janelas com um tipo de espeto que estão fechadas, cobertas de... A descrição talvez não acompanhe quão impressionante é a visão. As janelas são enormes e estão completamente cobertas por estas hastes pontiagudas com 20, 30 centímetros de comprimento. No entanto, algumas pichações logo acima das janelas mostram que tanta proteção, às vezes, soa também como desafio. Para que você acha que servem esses espinhos? Eu acho que é para não entrarem na janela, né? A janela tá tapada com tapume, uma madeira, e esses espinhos vêm para fora da janela para não quebrarem, talvez, a janela, para não conseguir entrar no convento. E também por estar tapada, né? Para ninguém conseguir sair, não conseguir ver lá de dentro. O Carmelo de Santa Teresa foi o primeiro convento feminino no Rio de Janeiro. Ele funciona no regime de clausura monástica. Para uma vida religiosa plena, as mulheres que entram para a fé passam a ter quase nenhum contato com o mundo exterior. O mundo de pecado. A freira pode até sair, mas voltar vai ser um pouco mais difícil. Quando conseguimos entrar na área comum da construção, notamos que os espetos também estão por lá. Apontam para fora, mas também para dentro. O metal é essa tentativa quase opressiva de manter a ordem, o controle. O som do carnaval que invade os muros e convida para a folia soa quase como um chamado para a ruptura, para a liberdade. Com a palavra, Luiz Antônio Simas, historiador, escritor e carnavalesco. Então, se você vai estudar o carnaval na Idade Média Europeia, você vai ver que a ordem e as desordens estão em tensionamento o tempo todo. Diretamente do Bar Madrid, na Tijuca, ele nos ajuda a encontrar as raízes dessa festa, que tanto diz sobre a cultura brasileira. Então, essa dicotomia entre ordem e desordem está presente no Brasil colonial, nos velhos intrudos, que era a festa de carnaval de origem portuguesa. É um tensionamento que envolve a rua. O que a gente espera da rua? Intrudo, do latim introitus, entrada. Em Portugal, era a festa que marcava o início da Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa. No calendário cristão, esse período antes da ressurreição era voltado para o jejum, para o recolhimento. Não se podia cantar, tocar, dançar, nem mesmo rir. Afinal, explicavam, era como se você estivesse rindo do sofrimento de Jesus. Diante de tanta restrição, a solução do povo foi simples: concentrar tudo no começo, para aguentar o que viria depois. Além dos bonecos, a característica mais marcante do intrudo, que ficou muito popular no Brasil, eram as brincadeiras violentas. Nas semanas que antecediam ao carnaval, eram preparadas as chamadas laranjinhas ou limõezinhos de cheiro. O nome dependia da cor e do tamanho do objeto, né? Eram bolas de cera coloridas, na verdade, recheadas normalmente com água perfumada. Esse é um trecho do vídeo A História do Carnaval, do YouTube do escritor
Paulo Resutti. As bolinhas, os limõezinhos de cheiro, as laranjinhas eram jogadas nas ruas contra pessoas que você às vezes não conhecia. Isso gerava briga, isso gerava discussões. Muitas das vezes não tinham só água perfumada, às vezes também era arremessadas fezes, era arremessada água e farinha no rosto das pessoas. Então isso acabava se tornando uma festividade meio violenta nas ruas do Brasil. Era o momento em que as hierarquias eram rompidas, o que logo estragou a brincadeira para os poderosos. Tanto que as classes altas logo se isolaram em seus bailes de máscara, festejando em salões. E o intrudo, claro, passou a ser perseguido e criminalizado, como o próprio carnaval. Aqui, Simas novamente. Por quê? Porque existe uma ordem pública e ela é inegável. Quando o prefeito entrega a chave da cidade para o rei Momo, isso é um elemento simbólico. Não significa que o rei Momo vai enlouquecer, o prefeito vai sumir e aconteceu de tudo. Mas há um tensionamento aí, né, que é muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, cabe ao poder público tentar ordenar o carnaval. E cabe ao carnavalesco buscar maneiras de fugir dessa ordenação. Esse é o tensionamento do carnaval. Acusado de ser um costume bárbaro e insalubre, o intrudo sofreu várias tentativas de proibição desde 1830. Seu sucessor espiritual, o carnaval de rua, também sofre de repressões, mas com outro tipo de violência, a burocracia. Em 2025, a Associação Coreto, que representa 40 blocos do Rio, realizou uma pesquisa para entender as dificuldades dos blocos em se manterem operantes. Nela, mais de 70% dos responsáveis consideraram o processo de produção do Carnaval de Rua do Rio regular, ruim ou péssimo, especialmente para se conseguir o alvará de liberação dos bombeiros. O bloco Simpatia Quase Amor lotou a praia de Ipanema no esquenta do carnaval. O bloco usou sua influência para criticar o prefeito carioca Marcelo Crivella, que retirou parte do apoio financeiro usado no carnaval. Ele simplesmente deu as costas para a coisa mais importante que existe no Rio de Janeiro, que é a cultura popular, que gera manifestações populares e que traz os turistas e que faz que o Rio de Janeiro seja a cidade maravilhosa. Exemplo máximo desse desestímulo à cultura dos blocos se deu em 2019, quando o então prefeito Marcelo Crivella passou a exigir que os blocos com mais de 5.000 pessoas garantissem também atendimento médico. Entretanto, após a polêmica, a Rio Tour voltou atrás e assumiu que a responsabilidade deveria ser da prefeitura. No ano seguinte, houve ainda a proibição de que blocos grandes saíssem no mesmo dia pela Zona Sul. Isso sem falar das autorizações suspensas pela prefeitura por perseguições religiosas. O ex-prefeito, vale lembrar, é sobrinho de Edir Macedo e membro da Igreja Universal do Reino de Deus. É um embate, é o que eu falo. O carnaval é uma história de conflito, o carnaval não é uma história de consenso. O carnaval é uma história de tensionamento. Não é uma história, digamos, fofa, afetuosa, né? Então, o carnaval é o couro comendo. O carnaval é perigoso. Eu acho que essa é a... Sem apoio e financiamento, blocos históricos do Rio, como a Imprensa Que Eu Gamo e o Sovaco do Cristo, com 30 e 40 anos de existência, encerraram suas atividades no ano passado e neste. Outros, porém, escolheram um caminho diferente. Continuar saindo, mas na clandestinidade. Com tantas datas, uma pergunta começa a se destacar. Acompanhe com a gente. O convento teve a sua pedra fundamental erguida em 1750, fazendo com que o Morro do Desterro fosse rebatizado anos depois como o Morro de Santa Teresa. Será então que a nossa freira lendária, criadora e criatura do Bloco das Carmelitas, já escapava para brincar o intrudo? A resposta, claro, só pode ser sim. O carnaval é o momento em que as pessoas exercem sua liberdade, né? Então, eu acho que todo folião é um pouco de freirinha na clausura o ano todo, e quando chega o carnaval ele sai para curtir, para se divertir, para brincar, né? Para exercer suas fantasias, para exercer
sua poesia, sua liberdade, né? A fuga da freira é também a nossa. Aí cada um exerce do jeito que pode, né? E que tem dentro de si. Amiga, você consegue reconhecer por que tem uma pessoa com um T enorme ali? Aí ele tá cantando sobre você me deixou triste, triste com tesão. Mas acho que não, tem alguma coisa que vai fantasia completa. Deve ser alguma coisa tipo, estou com tesão, algo do tipo, né? Mas a gente só conseguiria ver chegando lá. Aí, ó, dá uma passadinha, ó. Já vimos que a nossa freira foliã não tem preconceitos. Mas muita gente talvez não entenda exatamente a complexidade e a importância de um bloco carnavalesco. E bloco, vale lembrar, não é uma coisa só. Quem explica novamente é Antônio Simas. Pode ter desde bloco de embalo, que é um tipo de bloco característico do Rio de Janeiro, em que as pessoas em geral usam a mesma fantasia. É o exemplo do Cacique de Ramos, é o exemplo do Bafo da Onça. Você pode ter o famoso bloco de sujo, que se caracteriza pelo fato de que ele não tem regra nenhuma, então cada um vai fantasiado da maneira que quiser. Nós tivemos uma tradição de blocos de arenga, que eram blocos de briga, então saíam para brigar. A origem, inclusive, da Mangueira, a escola de samba, é o bloco dos arengueiros, era a turma que ia para a rua brincar, brigando o carnaval. Mas, a rigor, um bloco é isso, é um aglomerado, uma coletividade, uma construção coletiva disposta a brincar o carnaval na rua. Isso é o fundamental. Depois de acompanhar o cortejo do Carmelitas na sexta-feira de carnaval, para onde poderia ir a freirinha? Bom, ainda tem muita coisa para conhecer. O Bloco de Santa Teresa é um marco da retomada da cultura do carnaval de rua no Rio de Janeiro nos anos 90. Só que talvez ela preferisse conhecer alguns ainda mais tradicionais. Uma das primeiras opções poderia ser o cordão do Bola Preta. Criado em 1918 e ainda hoje em atividade, ele se apresenta como o bloco carnavalesco mais antigo do planeta. É o que nos conta a foliã Renata Nascimento, num bate-papo gravado poucos minutos depois de ter tocado na bateria de um bloco em Copacabana. Porque assim, cordão do Bola Preta também tem uma coisa muito familiar. Tem uma experiência do bloco, tem uma experiência da tradição familiar de estar ali na Cinelândia, porque o avô ia, porque o pai ia, a mãe ia. Então o que a galera faz? Chega cedo. E aí eles montam uma barraca com churrasco, com assim, é o dia inteiro ali. Acaba assim, passa o carro de som do Bola Preta de fato, e a galera fica ali. Então tem uma coisa muito tradicional familiar do Rio, do subúrbio do Rio, assim. Então o bloco vai embora e eles continuam ali. O bloco vai embora. Em 2024, o Bola Preta reuniu 1 milhão de pessoas no centro do Rio. Em 2025, foi apenas metade disso. Ainda assim, a experiência pode ser intensa demais para a irmã Carmelita. Nesta onda que eu vou, olha a onda, iaiá, é o bafo da onça que acabou de chegar. Nesta onda que eu vou, olha a onda, iaiá, é o bafo da onça que acabou de chegar. Olha, rapaziada. Outra boa opção, assim, seria o igualmente histórico Bafo da Onça, que, como todo bom bloco, tem uma história fantástica por trás. Olha a empolgação, este é o bafo da onça que eu trago gravado no meu coração. É o bom, é o bom, é o bom. O Bafo da Onça ele surge em 1956 de uma maneira muito curiosa, porque o Bafo da Onça ele é ligado a um personagem da história do Catumbi, um bairro do Rio de Janeiro, chamado Sebastião Maria, que era um marceneiro, trabalhava com carpintaria. E ele tinha um hábito muito curioso. Ele era um cara muito sério até chegar o carnaval. Sendo que para ele o carnaval começava no dia dos Santos Reis, 6 de janeiro. Ele achava que o dia de Reis marcava o fim das celebrações do nascimento de Nosso Senhor e o início do ciclo carnavalesco. E ele tinha um hábito muito curioso. A partir daquele momento ele enchia o pote, gostava de tomar uma cachaça mais forte e tal. E o bafo de cachaça fez com que ele fosse conhecido no Catumbi como o seu Tião do Bafo da Onça. E ele assumiu o apelido.
E ele começou a se fantasiar de onça pintada e ia sozinho beber nos bares do Catumbi. E aí algumas pessoas em 56 resolveram criar um bloco de carnaval em homenagem ao seu Tião Carpinteiro, o Bafo da Onça. E se fantasiavam de onça pintada e saíam para brincar o carnaval nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Essa é a origem do Bafo da Onça. O Bafo sofreu um grande golpe na sua história em meados de 2020, quando um incêndio levou parte de sua bateria. No entanto, em matéria publicada pelo G1 no ano passado, os responsáveis pelo Bafo falam de um movimento coletivo para recuperar a força do bloco, em especial por meio da parceria com o projeto Glorioso Mergulho, que recupera a tradição do banho de mar à fantasia. O Cacique de Ramos, segundo Bira presidente, fundador do Cacique, surge como bloco também porque eles tinham uma certa inveja do que o Bafo da Onça tinha feito. E resolve criar um bloco também para brincar e disputar a rua com o Bafo da Onça. Acho que já sei para onde a freira poderia ir. E quem dá a pista é este samba enredo de 2012, da Estação Primeira. Salve a tribo dos bambas, onde um simples verso se torna canção. Salve o novo palácio do samba, salve, salve, sem refúgio pra inspiração. Debaixo da marineira, Oxóssi guerreiro me fez recordar um lugar, o meu berço novo lá, servindo com os pés no chão, aí esqueci toda religião, na boemia. O Cacique de Ramos foi fundado em 1961, no dia de São Sebastião, 20 de janeiro. Em 2024, foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio. O historiador Walter Pereira, responsável pelo Centro de Memória do Cacique, complementa. Olha, o que uma freira faria no carnaval, né? Eu acho que ela poderia tranquilamente tirar o hábito dela e botar a fantasia do Cacique de Ramos, por exemplo, e desfilar no Cacique de Ramos. Até porque não é nem longe, né? É só descer as ladeiras de Santa Teresa e você já cai ali na Avenida Rio Branco, na Avenida Chile. Então eu acho que um caminho para a Carmelita do convento, né, era se misturar no Cacique de Ramos, que inclusive isso é uma coisa da identidade do cacique, né? Muito louvada nos sambas, né? E nos lemas que o cacique também adotou nos anos 70. Dos 7.000 eu sou mais um. Essa ideia da horizontalidade. Se no Bloco das Carmelitas os foliões usam um hábito como fantasia para camuflar a freira, no Cacique de Ramos é ela quem se veste de indígena para se misturar ao bloco e curtir despercebida. Quando você bota a fantasia, você é mais um, né? Mas ao mesmo tempo você continua sendo você. Você é original, dentro da sua performance, da sua identidade, é você. Mas quando você se junta àquele bloco, àquela massa, né? Você se transforma num elemento daquele caldeirão de carnaval. Então, quem sabe a freirinha do Carmelita não possa ser mais uma dentro da multidão. Uma freira que tira o hábito e se veste de indígena. Isso com certeza parece estranho. Mas se tem um lugar onde isso poderia acontecer, é no carnaval. O carnaval é muito múltiplo, né? A gente não tem um tipo só de carnaval, né? O próprio carnaval é anterior ao samba. O carnaval a gente encontra essas manifestações de carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, especificamente no Rio, desde meados do século XIX, né? Muito anterior ao samba. Então, o carnaval ele vai, na verdade, incluindo tudo. O grande carnaval que a gente mais assim gosta, vamos dizer assim, né, e se orgulha, é o carnaval afro-carioca, vamos dizer assim, né? Visto que minha mãe tem uma origem toda religiosa, fundamentada nos terreiros da Bahia, já que ela foi das primeiras filhas de santo, de mãe menininha do Gantoá, ela fez a cabeça com a mãe menininha aos 15 anos de idade. E o meu pai, aquele eterno boêmio, seu Domingos, aquele boêmio que não tocava instrumento nenhum, não cantava, adorava dançar, mas era o habitué das rodas de samba, das quais participava o Donga, o Bide, Pixinguinha. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de 1961. Isso, que foi o ano de fundação do Cacique de Ramos. E um detalhe, a imagem original do cacique não é de qualquer indígena, como mostra o desenho do escudo do bloco. Ela é composta por um homem de pele avermelhada, usando um cocar enorme, nas cores branco, preto e vermelho.
Visualmente remete muito mais a um nativo norte-americano do que um indígena brasileiro. E o curioso é que a fantasia que eles escolhem é de índio, mas o índio do Cacique de Ramos é índio de filme do Velho Oeste americano, porque eles gostavam muito de um cowboy chamado Tom Mix. Então, nos filmes do Tom Mix, você tinha aqueles apaches. O Cacique de Ramos é um apache, né? E eles começam a desfilar. Para deixar tudo ainda mais complexo, atualmente o desfile do bloco é feito em alas. Cada uma delas, uma etnia indígena diferente. Comanches, Cheyennes e Apaches representam os gringos. Mas temos também alas representando povos brasileiros, como os tamoios e os carajás. Mas afinal, por que essa escolha? Tem o sacro e o profano aí muito próximos, porque o cacique é um bloco autorizado por Oxóssi. A mãe dos fundadores era filha de santo de Dona Menininha do Gantoá, e Oxóssi deu autorização para que o cacique se fantasiasse daquela maneira, inclusive. E vai ser um bloco crucial para a história da cidade. O cacique hoje, para mim, ao lado do Bola Preta, excetuando as escolas de samba, eles são as duas maiores instituições do Carnaval do Rio de Janeiro. O Cacique de Ramos, ele não fala sobre os indígenas. O Cacique de Ramos não é sobre os indígenas. O Cacique de Ramos é sobre uma identidade fuliã carnavalesca que pega referenciais de várias procedências, né? Do indígena estereotipado do cinema americano, dos caboclos da Umbanda, né? Junta tudo isso, né? Coloca dentro de um bloco e processa numa coisa nova. Então, assim, é muito simples e muito sofisticado ao mesmo tempo, para entender. O vínculo religioso é algo que pouca gente leva em conta na hora de olhar o Cacique de Ramos. Especialmente em tempos de internet, quando tudo, como o hábito da freira, parece ser muito preto no branco. Em 2020, aqui pela primeira vez, há um debate sobre isso, que chega até a gente, né? E chega até a gente por meio do Twitter. Uma pessoa que não era do Rio de Janeiro, né, comentando essa carnavalização, como você falou, que não é exclusividade do cacique, né? Uma outra retweetou, outra comentou, chegou num grande formador de opinião, que é o Luiz Antônio Simas, e ele deu visibilidade àquilo. Muita gente de fora do carnaval quis cancelar o cacique. Claro, há bastante coisa a ser pensada, especialmente sobre o começo dessa história. Em uma das primeiras marchinhas registradas pelo bloco, temos um vislumbre do problema. É verdade sim, o que eu ouço dizer, é verdade sim, o que eu ouço falar. Visto um saiote de pena, uso também um lindo cocar. Meu nome é Cacique de Ramos, sou batizado e vacinado, o que há? Querem me derrubar, querem me derrubar. Visto um saiote de penas, uso também um lindo cocar. Meu nome é Cacique de Ramos, sou vacinado e batizado, o que há? Tem um quê de indígena civilizado na música que deixa qualquer tuiteiro de cabelo em pé. Que não cabia esse debate aqui, né? Uma coisa, quando você está falando de um bloco, de fundamento, inclusive de fundamento religioso, né? Que tem o seu pé fincado nessa devoção a essa entidade da Umbanda, né? Que sai com um propósito carnavalesco, onde não há deboche, né? Não há diminuição de nenhuma nação indígena, né? Não cabe falar em apropriação. Para vocês verem, as coisas são sempre bem mais complexas do que o pode ou não pode. Desde o princípio, o cacique tem essa vinculação, por exemplo, em relação ao nome, esse imaginário do indígena escolhido, né? A gente sabe que na Umbanda existe essa falange dos caboclos, né? E vários dos fundadores do cacique, não só da família do Bira, mas de outras famílias também, tinham nomes de indígenas. Então, na hora deles se batizarem, quando se esboça ali um bloco, foi bem natural escolher Cacique de Ramos. Nós somos os caciques, olha quanto nome de indígena tem aqui. Por que a senhora deu o nome de índios para os filhos? Não, é porque quase sempre a gente de santo bota o nome nos filhos assim, tudo nome indiano. O batismo dele foi a estação primeira. Olha meu amor, esquece a dor da vida. Deixa o desabor caciqueando na avenida. Esse ano eu não vou marcar bobeira. Vou caciquear, só vou parar na quarta-feira.
Carnaval, a festa sacro-profana. Ano após ano, a freira escapa de sua vida ordenada no convento para buscar a desordem da festa. Mas também sabemos, ela sempre volta. Qual é o seu carnaval? E para onde, mesmo depois de tanto fugir, você sempre volta? Bom, talvez eu esteja me adiantando. A festa mal começou. Amanhã, vamos acompanhar a freira em um novo dia de folia. Desta vez, no subúrbio carioca, vivendo outros carnavais. Mas isso é história para o próximo episódio. Outros Carnavais é uma produção do Lunar, o laboratório de podcasts narrativos da UERJ. O programa é apresentado por mim, Bruna Cebolela, e tem direção e edição do nosso coordenador, o professor Andrioli Costa. Nós dois escrevemos o roteiro. Este episódio contou ainda com os trabalhos de Ana Clara Alves, Daniele Ribeiro, Giovana Garcia e Gisele Sobrinho na entrevista e captação. Rayane Oliveira e Sabrina Massuia auxiliaram na produção. Rodrigo Vasconcelos fez a logo do programa. A trilha sonora de abertura foi produzida por Guilherme da Costa. Um agradecimento mais do que especial a todos aqueles que colaboraram nesses e em outros carnavais para a realização deste programa. Estamos envolvidos com ele desde 2023. Tem alguma ideia de para onde a freirinha poderia ir para curtir o Carnaval Carioca? Deixe sua sugestão nos comentários do Spotify. Acesse podcastnarrativo.com.br para acompanhar as fotos de produção. E se curtir este episódio, siga as nossas redes sociais em @podcastnarrativo. Um abraço e até a próxima!